Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. E à sua disposição, um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. E hoje é o nosso Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E representando o MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, Procuradora de Justiça, doutora Débora Pierre. Prazer tê-la aqui, doutora Débora. Prazer é nosso, boa tarde, ouvintes. E também conosco, está certo aqui, quando o senhor anunciá-lo como advogado? Agora... Doutor Henrique Nelson Calandra. Bom, eu não sei o que eu sou, porque, na verdade, a gente passa 40 anos dentro do tribunal, né? Quase 40 anos, quando volta para a vida comum, né? Que é a nossa porta de saída é a advocacia, né? Porque o homem sem atividade, ele acaba morrendo como as plantas, né? Morrem por falta de cuidado, né? Então, na advocacia a gente encontra grandes desafios e hoje eu estou tentando ser um advogado, que eu fui quando era muito jovem, né? Fui advogado de quase 800 empresas e passei a vida dentro da magistratura. Estou agora com 71 anos, vou completar 72 anos de idade. Antigamente ninguém falava, né? A idade. Mas eu queria cumprimentar os nossos ouvintes e telespectadores. Nós estamos aí às vésperas da Páscoa, né? Que significa reconciliação, ressurreição. Será que dá para o Brasil ressuscitar dessa letargia, dessa coisa horrorosa que tomou conta da nossa atividade política, sobretudo? Eu vou voltar um pouquinho quando eu fui apresentá-lo, porque não me lembro, mas eu sempre o apresentei como desembargador Henrique Nelson Calandra. Agora eu tenho que fazer uma releitura. Pode falar desembargador aposentado. Não, desembargador o senhor mas quando o senhor me entregou o cartão aqui como advogado me chama a atenção, é isso, mas é indiscutível. Pelo nosso gosto a gente morreria dentro do tribunal, mas a Constituição nos impede de continuar. Na minha época, eu aposentei em 2015, além dos 70 anos. Eu acho que precisa mesmo renovar e virem os jovens talentos a ocupar a cadeira que a gente ocupava. E a gente vai servir em outras frontes, né? Eu estou agora no Conselho Jurídico da Unifesp, que é a Faculdade Federal de São Paulo, a Universidade Federal em São Paulo. Estou no Conselho Jurídico da Fiesp. Estou aconselhando também a FAESP, que é a Federação da Agricultura. E a gente vai por aí falando um pouquinho sobre aquilo que aprendeu. Derramando conhecimento, Não pode ir para casa de uma vez. Né? Só que não pode, a gente não ganha nada nesse conselho. Mas é ótimo porque não para, isso que é bom. Em artigo publicado pelo Conjur, a Procuradora de Justiça, doutora Débora Pierre, que está conosco aqui, diz que consumidores merecem respostas efetivas das autoridades sobre a Operação Carne Fraca, sobre o tráfico dos produtos oriundos dos frigoríficos relacionados, inspeção e coleta. A senhora questiona o silêncio das autoridades, doutora Débora? Na verdade, desde 90, nosso país se viu beneficiado com uma lei de grande relevância, que é o Código de Defesa do Consumidor. E nós temos então que compreender que isso é mais do que uma lei, ele forma verdadeiramente um microsistema. Quando a gente diz isso, está se referindo à necessidade de um país continental como o nosso ter, de fato, um sistema nacional de defesa do consumidor. Não se trata de ter um órgão ou outro. O Ministério Público, por exemplo, é uma das pessoas tituladas às demandas
judiciais em torno da defesa do consumidor. Mas nós temos aí, observamos nesse artigo, nesse pequeno raciocínio que fizemos, o seguinte: nós não podemos perder de vista que o grande articulador da defesa do consumidor é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. E, num primeiro momento, a Polícia Federal também é um órgão ligado, de certa forma, ao Ministério da Justiça. E aí já se percebe um certo choque, ou vamos dizer assim, um ruído entre dois órgãos que são, cada qual com a sua atividade. Quando eu digo silêncio, é que, na verdade, o consumidor tem um direito à informação qualificada. Não se trata, então, apenas de notícias na grande mídia, mas uma informação qualificada. Nessa medida, sentimos, sim, a ausência do Estado em dar uma resposta efetiva, por exemplo, qual o tráfego dessas mercadorias, desses produtos proteína animal, em relação a esses frigoríficos que foram relacionados, inspecionados. É importante saber, num país continental, especialmente, por exemplo, para nós aqui do Sudeste, se essa carne apreendida ou fiscalizada no Paraná chegou aos açougues e grandes varejistas, por exemplo, de uma cidade como São Paulo. Então, sem essa informação qualificada, o consumidor perde a sua seletividade. E eu acho que essa é a grande arma do consumidor, a sua própria seletividade. Sem conhecimento, não consigo selecionar. Então, é nesse sentido que nós nos referimos ao silêncio As pessoas que dizem que a Polícia Federal foi afoita ao divulgar as informações, corresponde a essa expectativa que a senhora... Na verdade, eu penso que há em nosso país, num momento tão conturbado, né, que há pouco o Dr. Calandra se referia, uma sede de conhecer os fatos, um desvendar dos fatos. Eu confesso que poderia ter sido considerado uma outra forma de comunicar um fato grave, gravíssimo no meu sentir. Ainda agora essa operação desdobra em outras e a gente percebe realmente indícios de crime, não é? Contra a saúde pública. Mas essa sede de conhecer, esse modo de agir, talvez tenha sim causado prejuízos, né? Mas eu penso prejuízo financeiro. Eu acho que o consumidor interno ainda está no prejuízo e pouco dele se fala. Se fala da balança comercial, e isso é evidente, é um fato importante, é um indicador importante para a saída desse lodaçal que nós nos encontramos em termos econômicos, mas sem dúvida a atenção não se voltou como se deveria voltar a um país de 200 milhões de consumidores. Então, nesse aspecto, eu diria, eu posso concordar em parte com a sua colocação, de que talvez tenha agido a Polícia Federal com uma certa afoiteza. Mas essas situações podem ser corrigidas na medida em que o governo federal como um todo, vamos dizer assim, tem problemas severos de comunicação das ideias, das plataformas, dos programas, inclusive das PECs, né, vamos dizer assim, que tramitam no Congresso Nacional. Então, se nós pensarmos se há alguém que tem problema de comunicação, esse problema está dentro do governo federal. Atribuir à Polícia Federal, num episódio realmente talvez indelicado, né, com os produtores notadamente, não faz disso um fato menor. Bom, a gente ouve a doutora Débora, a gente fica encantado. Ela não é só linda na comunicação, presencialmente também. E eu a conheço por escritos e por trabalhos. E eu queria lembrar uma vez que nós embargamos uma partida de carne que vinha da Rússia, não sei se você lembra, que o Geraldinho era o promotor do consumidor. O ministro Herman Benjamin era também ainda promotor, nem procurador de justiça era, e houve esse movimento de embargo da queda da carne contaminada por radiação de Chernobyl. E foi, acho que a primeira vez que isso ocorreu no Brasil, né? Sim. O embargo de uma partida de carne em razão disso, porque era uma coisa de preço muito convidativo. O Brasil não tinha essa exuberância que hoje tem em matéria de abastecimento, e nós fizemos esse bloqueio. Foi feito pelo Ministério Público de São Paulo com apoio da Justiça Estadual, o embargo da carne de Chernobyl, porque naquele tempo nem existia Código do Consumidor, se não me engano. O que eu acho é que está faltando uma ferramenta para o Brasil
Em primeiro lugar, nós estamos a comemorar o 3º ano da Operação Lava Jato, se é que isso pode ser comemorado, porque indica uma crise ética dentro do nosso país. Mas eu não poderia começar a falar sobre esse tema sem homenagear a memória de um brasileiro invulgar. Eu me refiro ao ministro Teori Zavascki, que nós perdemos, e foi quem realmente deu sustentação para tudo isso que hoje ocorre no Brasil, um Brasil passado a limpo. Agora, como é uma novidade aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Improbidade com tanta amplitude, com tanta riqueza de detalhes, acabou que nós também, na nossa época, não existia essa possibilidade nem da gente imaginar que ocorreria o que está ocorrendo no Brasil de hoje, que a corrupção se alastraria como ferramenta de dominação política. E quando a gente vê tudo isso, Zancopé, a gente fica estarrecido com aquilo. Nós que somos um pouquinho mais do que a Débora, mais lá para trás, né? E a gente fica estarrecido com o que a gente constata. E nós, como juízes criminais, promotores criminais, de meio ambiente ou de consumidor, nós não pensávamos e nem tínhamos uma ferramenta para corrigir certas distorções. Eu estou publicando um artigo, Débora e Zancopé, até te passei uma cópia, que trata disso, separar o joio do trigo. Eu acho que nós, juízes criminais, nós, federais, estaduais, nós, promotores, e permita tratar desse modo, e até os advogados, a classe que eu pertenço hoje, falta uma ferramenta para as ações criminais, que é uma intervenção civil contaminadas por corrupção. Porque eu imagino que aquele homem que trabalha no abate de bois, numa atividade rude, difícil, aquele outro que trabalha no desossamento de bois, aquele que trabalha nas câmaras frias dos frigoríficos, aquele que trabalha na faxina, ele não cometeu nenhum delito de coisa absolutamente nenhuma. Quer dizer, a contaminação de elites dirigentes pela política partidária, eu acho que recomendo que nós tenhamos uma figura, e apresentei para o senador Medeiros, lá em Brasília, do Mato Grosso, um projeto nesse sentido, uma figura de intervenção civil para salvar não punir as vítimas. Será que 1,5 milhão de pessoas direta e indiretamente envolvidas com as operações da Odebrecht, eles têm alguma culpa de que um herdeiro que por um fenômeno da genética se torna presidente de um grupo desse, resolve fazer coisas completamente enlouquecidas? Será que esse 1,5 milhão de trabalhadores que perderam emprego, será que é correto nós entregarmos todos os contratos fora do Brasil para empresas americanas, porque alguém dentro de um quadro de servidores de uma empresa, que não é dono, proprietário absoluto da empresa, porque há acionistas nas empresas também, que puseram suas economias nas ações cotadas em bolsa, será que nós não devíamos salvar essas vidas? Porque o homem sem trabalho, o homem desesperado, ele vai para a rua, não consegue comprar o pão para pôr na mesa, o trabalhador rural, o trabalhador das frentes de trabalho. E eu falo isso, Débora, porque meu avô foi um trabalhador braçal. Ele veio de Portugal, trabalhava abrindo estrada com marreta e dinamite. E o homem que morreu com o esqueleto gasto de tanto trabalhar. Será que um homem desse pode ser responsabilizado? E desculpe, eu vou usar assim uma expressão, uma almofadinha metido a besta, se põe a quebrar a regra de compliance que deve existir em toda empresa que tem uma dimensão dessa? Será que não está faltando, como há nos bancos, a figura da intervenção? Né? Um banco não vai para falência do dia para a noite. Tem lá um diretor irresponsável, ele é sacado, eu fui auditor de banco, é sacado do banco, se é caso de delito ele é encaminhado para a polícia, é preso ou não preso, é outro assunto. Eu não posso matar a vida dos correntistas de um banco, porque tem lá um diretor
maluco que fez uma coisa errada. Eu penso que falta no Brasil de hoje esse tipo de ferramenta. Me perdoe, Débora, até fazer essas colocações, Ancopé, mas eu sinto que nós temos que avançar em matéria de justiça penal. Eu fui chamado a atenção, eu fui presidente de uma entidade internacional e eu me lembro que eu falava de forças internacionais para combater as organizações ligadas ao tráfico de drogas, e os espanhóis me puxaram a orelha e falaram assim: e o que você faz para combater os crimes de colarinho branco no seu país, a volatilidade de capitais, que provoca tanto ou dano igual ou maior que o tráfico de drogas? Cadê o COAF que vocês não têm no Brasil? E eu, com o ministro Gilson Dipp, envergonhados, voltamos ao nosso país e trabalhamos para criar o COAF, que é uma ferramentinha de quase nada, mas é uma ferramenta de controle de movimentações ilícitas e que gerou talvez o grande mérito da Lava Jato resida também na COAF. Mas, doutor Calanda, doutora Débora, ainda hoje a sensação do brasileiro é que não acontece nada. Tem essa notícia aqui, o senhor descreveu funcionários do chão da fábrica, né? Se eu posso colocar dessa forma. É correto. As pessoas que trabalham nos frigoríficos, lá no abatedouro, no desossar da carne, é o chão da fábrica, né? Mas a sensação que nós brasileiros, e eu como jornalista tenho, até um descrédito, é que não vai acontecer nada. Então, eu até nesse sentido, quando eu insisti no silêncio, é preciso, por exemplo, nesse caso específico, para ser de modo mais específico, não haveria razão nenhuma para que as empresas, várias empresas, salvo engano, eram 21 frigoríficos. Alguns deles, sim, inclusive com intervenção já fechados. Mas não seria de bom tom, ou de acordo com o que o Código de Defesa do Consumidor exige, que essas outras empresas inspecionadas, que demitiram inclusive trabalhadores, e a gente sabe quanto a balança... Elas já tinham tomado as providências internas. Então, isso é o quê? Isso significa o quê? O que é tomar providências internas? Eu preciso saber qual é o caminho que a carne seguiu para que eu possa escolher. Se eu quero comprar, eu tenho o direito de saber, não, essa carne não chegou na cidade de São Paulo. Isso é muito fácil de se fazer. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a empresa torna a ação fiscalizatória e repressora da má conduta e vitimiza não só a si mesmo, como também seus trabalhadores. Nesse sentido, eu acho que a gente tem pouca clareza. Então, eu concordo muito com você, Zancopé, quando você diz, nós não sabemos o que vai acontecer. A notícia explode, é um flash, algumas providências são tomadas, mas não se sabe exatamente o caminho completo, onde essa estrada vai levar. Isso é que causa um grande desânimo no povo brasileiro, isso que causa uma certa até leniência ou omissão do consumidor, do cidadão, do eleitor, e não se saber exatamente quanto tempo vai levar e quanto, de fato, haverá uma resposta estatal, né, em torno das... Mas eu queria só, para completar, se não for possível, dizer o seguinte: eu tenho tido uma proximidade muito grande com o Ministério da Agricultura e com a FAESP do Estado de São Paulo. Então, eu tomei conhecimento que os procedimentos do pecuarista brasileiro são extremamente rigorosos e monitorados. E todo o rebanho brasileiro é acompanhado de perto, e principalmente em São Paulo. O presidente Fábio Meirelles, que está há 40 anos, até criticado porque está há tantos anos lá na presidência da FAESP, é um líder inconteste, é um homem que se preocupa realmente com a qualidade da produção agrícola. E o Brasil, através do CNPC, Conselho Nacional da Pecuária de Corte, em convênio com a FAESP, o Senar, ele vacinou inclusive os rebanhos dos países limítrofes com o Brasil para conter a febre aftosa. Hoje a febre aftosa no Brasil está debelada e praticamente extinta. E isso se deve ao esforço dos produtores rurais, né, brasileiros. Agora, a qualidade da carne nos frigoríficos, o certificado que é emitido é um certificado que não é dado de graça. Falam dos superintendentes do Ministério da Agricultura.
são, em regra, 99% são servidores de carreira, que muitas vezes contam com apoio político para dizer que foi nomeado para alguma coisa, mas até ministro Supremo vai bater na porta de alguém para ser nomeado ministro do Supremo. Isso não quer dizer que a qualidade técnica da inspeção fique viciada por causa disso, mas pode acontecer. Nós temos casos de colegas nossos no Ministério Público, eu mesmo tive que julgar promotor, juiz, no órgão especial do Tribunal de Justiça, que às vezes cometem deslizes funcionais e a gente é obrigado a processar criminalmente, a demitir, fazer. Onde está o homem, está o erro. Mas a qualidade da carne, por exemplo, exportação para a União Soviética, a inspeção da carne é dupla, tem um fiscal russo e um fiscal brasileiro, né? E esse fiscal russo é permanentemente trocado. Inclusive, nós, até nesse artigo que fizemos questão de inclusive, prestigiar os produtores brasileiros, porque o nosso produto não chegou ao status que ele tem, não faz uma diferença na balança comercial gratuitamente. É fruto do esforço, do empreendimento, do investimento. Tudo isso cerca realmente o produto brasileiro, nós não temos a menor dúvida. E lamenta-se até que produtores tão dedicados sofram um embate exatamente quando há um ruído, uma má comunicação de uma fiscalização em alguns dos frigoríficos. O que me interessa assim deixar bem registrado, sob o meu ponto de vista, é exatamente quanto essa democracia precisa avançar. E a democracia só vai avançar se eu tiver mais e mais, e cada vez mais, instrumentos e ferramentas de conhecimento dos processos dos procedimentos que o Estado principalmente toma. É óbvio, pode ter algum desvio, fala-se inclusive na qualidade técnica desses fiscais. Vamos ouvir, vamos trazer mais à luz do dia toda essa circunstância que cercou uma fiscalização que envolveu 21 frigoríficos. Se a comunicação da Polícia Federal pode ter... Mas pelo que se divulgou, todo o sistema está corrompido. Certo? Todo dia a senhora fala dos fiscais, se divulgou, mas não é assim. Não, mas vai ter que se esclarecer. Então, essa informação qualificada, é disso que eu estou falando. Eu longe de mim desqualificar o produto nacional, que tem uma diferença fundamental, longe de mim achar que essa forma de comunicação, de uma diligência, tenha sido a mais correta do mundo. Mas é preciso resgatar, acho que, aquilo que se extrai de tudo isso. O brasileiro tem sede e precisa ser estimulado a conhecer cada vez mais o sistema todo como opera. Porque também não adianta falarmos, me perdoe esse contexto, que tudo está corrompido, né? Tudo precisa ser desvendado. Acho que o Brasil está vivendo um momento de salto de qualidade, né? Nós não acreditamos mais no conto da carochinha, né? Tudo está tão difícil, em todos os setores, tudo se tornou tão difícil que é preciso informar cada vez mais. E acho mesmo que houve uma demora em termos de recall, né? Agora o recall está começando a aparecer. Então, quanto esse produto proteína animal representa no mercado brasileiro, também representa muito. Esse consumidor, ele tem direito a toda a informação. Ele tem direito de saber, de ser indenizado caso isso realmente tenha chegado aos mercados aqui, São Paulo, por exemplo. Estou dando exemplo de São Paulo. E isso parece que o Senacom, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, parece que cochilou um pouco, sob o meu ponto de vista. O próximo assunto é exatamente isso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Samarco assinaram um termo de colaboração para acelerar ações judiciais relacionadas à interrupção no fornecimento de água no Governador Valadares em 2015. Pelo acordo, um posto avançado de autocomposição onde os atingidos poderão buscar uma conciliação com a empresa que propõe uma indenização individual no valor de R$ 1.000. Deixa eu pedir a gentileza de vocês para entrar em contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da Afipesp. Gisele, boa tarde. Boa tarde, doutor, e boa tarde aos debatedores e gente que fala. Depois a gente retoma este assunto da Samarco, mas Gisele,
O nosso tema desses dias é a reforma da Previdência. A PEC 287/16 ameaça direitos à aposentadoria e contém uma série de abusos aos direitos da classe trabalhadora. Mas que direitos são esses? Exige idade mínima para aposentadoria a partir dos 65 anos para homens e mulheres. Exige 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. Reduz o valor geral das aposentadorias. Torna precária e dificulta a aposentadoria do trabalhador rural. Permite a redução da pensão por morte e benefícios assistenciais a valor inferior a um salário mínimo. Exclui regras de transição vigentes, impede a acumulação de aposentadoria e pensão por morte, eleva para 60 anos a idade para o recebimento do benefício assistencial LOAS, impõe regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres e extingue a aposentadoria especial para professores da COPER. Mas, Gisele, há quem ganhe com essa proposta de emenda constitucional? A PEC 287 visa beneficiar o mercado financeiro, cujo volume de negócios será ampliado com a oferta de planos de previdência privada e fundos de pensão de natureza aberta. O adiamento do acesso à aposentadoria para depois dos 65 anos e a precarização dos demais direitos previdenciários também vão liberar mais recursos orçamentários para engordar a fatia dos juros da dívida. E qual a justificativa para a existência dessa PEC? O governo alega a existência de um déficit e tem feito massiva propaganda com nosso dinheiro para convencer a opinião pública que essa retirada de direitos é necessária. Uma falácia, pois o déficit é uma máscara. Gisele. Pois não couber. Gisele, de onde vem o dinheiro para pagar a aposentadoria? A Previdência faz parte da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a assistência social, conforme artigo 194 da Constituição Federal. No artigo seguinte, 195, estão indicadas todas as fontes de recursos que financiam a Seguridade Social, incidentes sobre o trabalho INSS, lucro, CSLL, consumo, CONFINS, entre outras como PIS, PASEP, sobre loterias, importações e outras contribuições que vão para este fundo que é a Previdência Social. Quando concursamos corretamente todas essas fontes de receita, comparamos com as despesas da Seguridade Social, temos um elevado superávit de dezenas de bilhões todos os anos. A sobra é tão elevada que 30% dos recursos da Seguridade Social são desviados para DRU, desvinculação de receitas da União, principalmente para pagamentos de juros da chamada dívida pública. Boa tarde, Jean Copé, e o boa tarde da FIPESP a todos os ouvintes que identificaram. São Paulo, trazendo informações não apenas ao servidor, mas ao público em geral. Essa o balanço da própria nosso gente doido que a gente fala hoje, antes que eu volte ao assunto dessa marca, tocar Ricardo. Olá, amigos do Presidente para Evento, sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa falar entrevistando a nutricionista Roseli Rossi. Minha querida Roseli Rossi, sugestões não faltam para melhorar as condições da nossa água, não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades cotidianas, banho, escovação de dentes, lavagem de louças, reutilizar a água em diversas situações, respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas. Então perguntamos para você, querida Roseli, quais os cuidados que uma dona de casa deve tomar para usar a água com o máximo de correção, seja para cozinhar ou apenas para lavar a louça? Eu acho que
vendo aqui a questão de lavar, cuidar da caixa d'água, né? Ter essa periodicidade para fazer essa limpeza da caixa d'água e essa vigilância nos canos, como foi dito aqui, é imprescindível, uma vez que a gente tem a Sabesp, que cuida com todo esse aprimoramento, com essa tecnologia, para chegar uma água com qualidade, a gente tem que fazer a nossa parte. É que a gente sempre espera que o outro faça, né? E criticar é muito mais fácil. Então cabe a cada um de nós já ter esse tipo de controle. Segundo, é lógico, a gente ter um filtro de boa qualidade. Se eu estou falando com o bebezinho, estou cuidando, fazendo a hidratação do bebê, a mamadeira do bebê, aí eu vou ter um filtro com boa qualidade, porque ele tem uma outra necessidade. Se eu estou falando com pessoas idosas, pessoas doentes, também eu tenho um outro tipo de cuidado que eu tenho que ter na água que eu vou utilizar para essa pessoa beber. Então depende, cada caso é um caso, mas eu acho que cada um de nós tem que ter esse tipo de cuidado, pelo menos, né? Temos essa obrigação de compartilhar essa informação, cada qual com o seu segmento, para que a gente consiga, nem que gradativamente, mudar, né, aos poucos a cabeça com o conhecimento das pessoas e fazer uma sociedade melhor. A água é vital. A água é vida, né? Tanto é que o ser nasce banhado nesse meio líquido, né? Bebezinho. E aí a gente sabe que nosso corpo é formado por 60% de água. 70% estão nos nossos músculos. O restante na parte de secreções, da linfa. Então a gente sabe o poder que a água tem no nosso organismo. A gente consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático. Hoje a Procuradora de Justiça, a doutora Débora Pierre, é representante do MPD, e o desembargador, doutor Henrique Nelson Calandra, participando hoje. Mas eu fiz referência há instantes sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinar termo de colaboração com a Samarco, com relação às ações judiciais. Mas, doutor Calandra, eu acho que é muito pouco isso daqui. Não é o valor de R$1.000 que eu li. Eu acho esquisito, né? Esquisito diz que é muito bom em espanhol, mas é verdade. Para nós é muito excelente. ruim. Mas aqui é muito ruim. É muito ruim, e a Débora que pode falar melhor do que a doutora Débora, que isso aqui até me faz lembrar uma experiência que nós vivenciamos, uma experiência até de certa forma bastante dolorosa, na composição das indenizações das vítimas do voo da TAM, ocorrido aqui na cidade de São Paulo, né? Aquela queda na Rubem Bessa e tudo mais, a perda de vidas de todos do avião, mais pessoas no prédio da TAM, inclusive algumas pessoas que estavam no posto de gasolina ao lado do prédio. Foi uma experiência nesse sentido proveitosa em termos da dinâmica que se faz a composição dos litígios. Porque normalmente os processos indenizatórios, eles acabam por seguir um parâmetro que é trazido pelo Superior Tribunal de Justiça. E nessa oportunidade, fizemos um acordo envolvendo a empresa aérea, as seguradoras, são muitas seguradoras, né, no caso de voos, de aviões, inclusive, de passageiros, fizemos uma câmara de composição. Foi justamente a Secretaria de Direito Econômico, o SDE, outro órgão ligado ao Ministério da Justiça, o Ministério Público aqui de São Paulo, de Porto Alegre, uma vez que tinha muitas vítimas vindas do voo lá de Porto Alegre, e conseguimos parâmetros muito interessantes, muito além, inclusive, daqueles decididos pelo STJ. Por exemplo, menores de 12 anos, nós tínhamos ali, naquele voo, que era um voo em julho, muitas crianças, muitos jovens não trabalhadores. Mesmo esses foram indenizados, coisa que, em certa medida, no STJ não se encontra. Você indeniza um pai pela perda de um filho por dano moral. Mas aqui projetamos uma vida útil para um jovem de 14, 15 anos, 16 anos, tinham muitos jovens naquele voo, e fizemos uma experiência muito útil, muito alvissareira, retirando do Poder Judiciário
um número maior de leads. Então, me causa realmente um pouco de espanto achar que essa notícia é uma notícia que é uma resposta verdadeira a um movimento de desjudicialização. Isso aqui vai trazer o quê? Vai trazer maiores problemas, vai haver uma ocupação, vai haver um deslocamento de servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para um resultado que, no meu ponto de vista, é bastante duvidoso. Atribuir-se uma indenização individual de R$1.000, por mais humilde que seja, aquelas pessoas têm posse da terra, tinham posse da terra, tinham propriedade, como é que se atribuiu R$1.000? Então, eu acredito como é que se chega a esse parâmetro. E nessa experiência nossa, envolvendo o voo da TAM, foi uma pesquisa profunda de todo vamos dizer, a jurisprudência havida no STJ, que é o órgão máximo de julgamento das indenizações. Fizemos um apanhado bem grande, fizemos vamos dizer, uma composição muito forte com as seguradoras para que fugíssemos ao padrão rotineiro do judicial, que é, por exemplo, indenizar menores de 12 anos, vamos indenizar, ótimo, aproveitaram até daqui. Mas esse valor, quais são os parâmetros? Isso que também, novamente, a informação qualificada precisa ter uma informação. Aquelas pessoas são menor humildes. de 12 anos aqui tem direito a 10%. Então, 10% é 1.100. Então, é uma notícia que nos deixa assim bastante, até triste. Um dos maiores desastres ecológicos produzidos por uma grande mineradora, tirando daquelas famílias, de um vale inteiro, o sustento daquelas famílias. Como é possível? Já tivemos, inclusive, o afastamento de um membro do Ministério Público, talvez pela não resposta rápida ou mais célere que aquelas pessoas precisavam. Outro dia, ouvindo o prefeito de Mariana, realmente as reivindicações desse prefeito são justas. Ele precisa fazer com que a cidade retome o seu curso, né? E não é possível por conta de toda essa problemática envolvendo esse desastre. Então chega a ser um vexame esse oferecimento, desculpe, é um vexame. Não quero criticar a iniciativa. Melhor na nossa época, lá para trás, naqueles casos de contaminação por Césio 90, lembra? Também. Goiânia. E eu estou lembrando aqui o Geraldo Filomeno, que nós falamos, que era o promotor do caso da Rússia, também conseguimos embargar, repor, fazer acontecer, até não foi desembarcada a mercadoria contaminada, né? Então, o Ministério Público de São Paulo sempre foi pioneiro em tudo. Se hoje o Brasil tem um Código do Consumidor, se deve à iniciativa do Ministério Público de São Paulo, junto com o Tribunal de Justiça, que eu era juiz na ocasião, a PUC, a USP, toda a turma do ministro Toffoli, ele estava na escola, ele estava no quinto ano, quinto ano. Então nós motivamos a turma dele para nos ajudar em falar, e a PUC e a USP juntas, né? Porque não queriam de jeito nenhum. Para que Código do Consumidor? Não precisa, né? Um evento como esse mostra que essas regras, Débora, podem nos socorrer muito. E exige uma solução mais inteligente, não é? O problema do Brasil é que as pessoas não querem assumir responsabilidade, né? Nós falávamos em transação essa semana, num debate no Conjur da Fiesp, em transação em matéria tributária. Então, idealizar no mundo do ideal a transação tributária, que é possível, que é constitucional, mas onde você vai achar o procurador que vai assinar embaixo de uma transação? É verdade. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui daqueles que nos acompanham. O Dr. Calandro Marcos de Pinheiros pergunta ao senhor sobre o caso do Tribunal de Contas do Estado no Rio de Janeiro. 5 conselheiros foram presos ontem. Corrupção são acusados. O Rio de Janeiro, infelizmente, é que eu digo, às vezes uma instituição centenária e de longa tradição, ela é atingida porque em dado momento pessoas que não têm a menor vocação para servir ao público ingressam no serviço público. Acrescente-se aqui que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi convocado para depor. Sim, esses por enquanto. Esses foram presos e o presidente do Poder Legislativo no Rio de Janeiro foi depor coercitivamente, né? Foi convidado assim para ou vai ou levamos você. Nós infelizmente confundimos as coisas.
a classe política, e, tirante honrosas exceções, né, ela acabou trabalhando com essa ideia que o dinheiro é a ferramenta para a dominação política. Nós perdemos a nossa presidente eleita em meio a um escândalo, a um processo de violação da Constituição e do orçamento. Queridos amigos defenderam a presidente, né, o Zé Eduardo Cardoso, que é talentoso, nosso amigo, colega da PUC, né, São Paulo, e outros tantos que se alinharam na defesa dela. Mas a realidade é que nós estamos num trauma pós-parto, quer dizer, a presidente foi sacada, nós temos um outro presidente que não é o presidente que foi eleito e se tornou presidente da República, o nosso Michel Temer, professor também na nossa casa, ex-aluno da Universidade de São Paulo, e tem tudo para tentar melhorar as coisas. Mas nós vivemos um trauma no Brasil. E esse trauma está ligado à conduta política de alguns, né? E só o povo é que pode sanear isso através do voto, nas eleições, o debate político tem que vir à tona. Eu fico entristecido de ver. É curioso, doutor Galandra, não sei se acompanhou a notícia, dentre os membros do Conselho do Tribunal de Contas, né, os conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a única que foi, vamos dizer, nesse momento isolada dessa operação é justamente uma conselheira advinda do Ministério Público do Tribunal de Contas, porque nós sabemos que os tribunais de contas também têm o seu Ministério Público. Nós temos um Ministério Público dos Tribunais de Contas. Infelizmente, por carreira, por concurso, essa conselheira ingressa por concurso no Tribunal de Contas, se viu isolada dessa situação extremamente delicada. Então, às vezes, a gente precisa até dizer a luta... A senhora não é do nosso time, é bom ficar fora. Parece que é assim que se age. Eu entendo o que a senhora está falando, na verdade... mas vamos tirá-la daqui porque vai nos prejudicar. Na verdade, é o seguinte, é preciso que o povo brasileiro abra os olhos para essa dualidade que nós estamos vivendo entre os servidores públicos e os políticos que muitas vezes usam do mandato, lamentavelmente, e representando o povo para agir absolutamente contrária à coisa pública. Então, os servidores públicos não são os inimigos da dinâmica brasileira. Na verdade, é preciso pontuar. Os crimes são praticados por homens, né, e não por cargos. E nessa hipótese específica, segundo eu depreendo, era um fato quase contado, porque se o ex-governador do Rio de Janeiro se encontra preso por desvio de dinheiro, como o Tribunal de Contas poderia passar incólume nessa operação se é justamente o órgão responsável pela apuração detalhada das contas públicas? Pela fiscalização. Então... Mas, doutora Débora, Flávia das Perdizes pergunta à senhora como o Ministério Público deveria agir com relação ao caso do ex-ministro Ciro Gomes. O Ciro Gomes declarou que se forem prendê-lo, ele vai receber a turma a bala. Diz que o Sérgio Moro mandar prendê-lo, ele recebe a bala. Bravata, né? Na verdade, o Ministério Público deveria, nesse momento, eu até entendo o espanto, né, do Será ouvinte, que ele tem motivo para ser preso, para estar tão temeroso? Na verdade, isso é só uma demonstração, parece, de um temor grande por parte do senhor Ciro Gomes. Verdadeiramente, há em nosso país redutos do mais absoluto coronelismo. E não raro, tendo oportunidade, os velhos coronéis acabam por usar a palavra assim abertamente. Antes isso era feito na calada da noite, mas parece que agora isso é feito em praça pública. Pra gente, eu como jornalista, né, eu tenho uma outra análise. Para os eleitores dele, isso tem um significado maravilhoso. Ele atinge, ele
vai lá no eleitor dele e o eleitor fala, este cara merece o meu voto. Eu continuo insistindo, Zancopé, mas eu tenho absoluta razão. A visão jornalística de quem eu acho que faz uma declaração dessa. A visão jornalística está correta. Eu insisto muito nessa questão da nossa democracia só vai caminhar com a informação qualificada. O que significa um político ir à televisão e dizer que enfrenta a magistratura ou a ordem de prisão à bala? Quer dizer, é preciso educação, é preciso debate, é preciso cultura. Então, não há nenhum erro na sua perspectiva jornalística de que isso possa agradar, sim, alguns eleitores. Primeira coisa, precisa ver se ele tem arma e sabe atirar, né? Verdade. Começa por aí. E só para responder, não é verdade, né, doutor Calandra, porque isso não... Flávia, né? Mas veja, nós no campo criminal, a gente tem que separar o que é a ameaça verdadeira, né, que é um mal injusto e grave, e aquilo que se quer dizer como uma bravata. Então não faço, o Ministério Público eu acho que não ele vai... está no rol de um senhor de muita idade que eu estava ouvindo como vítima, logo no início da minha carreira, no crime de ameaça. Era um senhor negro, de cabelo branco, velhinho, né? E ele foi ameaçado com um parabelo engatilhado, que era uma arma automática. Eu perguntei, senhor João, o que o senhor sentiu a hora que ameaçaram o senhor com o parabelo engatilhado? Ah, meu filho, nada. Falei, caramba, o senhor não tem medo de uma arma engatilhada? Você tem medo do quê? Só tenho medo de 3 coisas, meu filho. Língua de sogra, traseiro de mula e frente do padre. Pois o Pedro Esquiavão traz a notícia divulgada pela Folha de São Paulo agora. Eduardo Cunha condenado por Sérgio Moro a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de dinheiro. Essa condenação... Se fosse o Joaquim Barbosa era 150 anos, não era 15. O Moro é muito bonzinho. Caberia mais aqui, doutor Calandra? O Moro, ele está com a caneta faltando tinta, porque o nosso colega ministro Joaquim Barbosa, quando se compara as penas de um e de outro, né, de 50 anos para 5 meses, né, praticamente, né? Então, mas a pena fixada é uma pena que vai ser discutida, vai ser revista no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e também pelos STJ. Significa que ele fica preso? Significa que ele está condenado, não significa que ele fique preso, porque ele está preso. Ele é primário, ele tem bons antecedentes, mas esse é um dos processos aos quais ele responde. Então, se não, a gente normalmente pede ao habeas corpus e diz assim, se por outro motivo não estiver preso, ele pode estar preso por prisão preventiva em mais 20 processos, sim, além desse que foi condenado. Então a prisão se mantém. Isso então, é só o primeiro. Nesse 150 que o senhor está dizendo, vai se somar as outras possíveis penas. Eles outro dia estavam reclamando. A gente sente saudade do Joaquim Barbosa. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou formular ela depois que o Ricardo Godoy participar do Gente que Fala. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando as cantoras Paula Gauss e Sônia Presta. Bom, vamos falar Dia Mundial da Água. Eu quero ouvir as nossas brilhantes cantoras aqui. Sabe que dia que eu comecei a dar muito valor para a água? No ano passado eu estive no sertão do Nordeste. É muito sério isso. E eu estive com mulheres rendeiras maravilhosas num projeto que chama Olhar do Sertão. E eu não poderia imaginar, a gente vê assim, ouve, mas quando a gente vive aquela realidade, sabe que você passar um dia inteiro sem lavar a mão e fazer um trabalho, e realizar um trabalho ali, na hora que eu lavava minha mão à noite, quando eu chegava em outro lugar, porque naquela região que eu estava fazendo esse trabalho não tinha água, assim como a gente tem, a água saía na pia um caldo preto. Cada copinho desse, hoje, depois dessa minha viagem ao Nordeste, tem um valor diferente para mim. E agora vamos lá, dona Sônia Presta. Eu queria comentar com vocês sobre a água que chega até a nossa casa. Os paulistanos, de uma maneira geral, são muito privilegiados, porque a água que chega até a nossa casa, se nós temos uma boa condição na nossa caixa d'água
e no encanamento da nossa água, nós podemos beber sim a nossa água da torneira. Nossa água é muito boa. É muito boa. A qualidade da água que a Sabesp nos fornece é uma qualidade comprovada. Eu estive na Sabesp, acompanhei os testes clínicos e vi a seriedade com que a Sabesp trata a água em São Paulo. Então, muitas pessoas têm problema, inclusive eu até dei meu depoimento, eu sou farmacêutica bioquímica, sou especialidade em alimentos. Então, todas as vezes a gente fica pensando, vou fazer café, vou usar água do filtro. Vou fazer café, vou usar água mineral. Porque a gente tem hábito de fazer isso e vai contaminar. Não, não vai contaminar. Então, pode usar sim água da torneira, claro que a gente tem que fazer inspeção de caixa d'água, tem que fazer inspeção do encanamento, porque não adianta nada, a água chega limpinha, tratada na nossa casa, e aí a gente tem uma contaminação dentro da casa. Mas a nossa qualidade da água é maravilhosa sim. E as pessoas falam assim, mas a água tem cheiro de cloro, vai fazer... Não, justamente por ter um pouquinho de cheiro de cloro, que é muito, muito insignificante, é que é segura para você. Então pode tomar água sim. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, Procuradora de Justiça, doutora Débora Pierre, e o desembargador, doutor Henrique Nelson Calandra. A pergunta da Marta da Lapa. Aliás, o doutor Calandra fez referência a este assunto. É possível que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, casse meia chapa devido à corrupção nas eleições? A chapa Dilma Temer está por ser julgada. Fatiada. Eu e a Débora conhecemos bem o Herman Benjamin, então acho que essa solução não virá dele, não. Mas eu acho que o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral será um julgamento não só no Tribunal Superior Eleitoral, não será exclusivamente dentro da técnica jurídica. Eu acho que é algo que também vai envolver uma racionalização política. Eu li há pouco um artigo no Estado de São Paulo que fala a justiça nas suas diversas nuances, e uma delas é a adequação à realidade e o momento que atravessa o país, né? Às vezes um julgamento desse, se não há uma participação ativa do vice-presidente, se não houve uma participação ativa do vice-presidente em algum ato que envolvesse realmente o uso de recurso ilícito da parte dele, se isso não está aprovado, né, fica difícil sacá-lo agora também e instaurar uma nova crise política no Brasil há quase um ano para a eleição, para a nova eleição para presidente da República. Eu acho que justiça tem que obedecer à Constituição, tem que obedecer às leis do país, mas a justiça não pode dar respostas mortas para perguntas vivas. Foi essa a frase que eu cunhei quando dei a minha sentença mais impactante, que tratava com um tema ligado à transexualidade há quase 30 anos atrás, que era um absurdo alguém falar disso naquela época. E eu achei que a justiça tinha que dar uma solução, não devolver para a pessoa que bateu a porta da justiça mais 20 problemas nas costas. E hoje, no momento político que o Brasil vive, eu acho que sacar o presidente da República da sua cadeira, na qual foi admitido por um processo político, uns dizem que é golpe, outros dizem que é legítimo, mas enfim, foi percorrido a iter prevista na Constituição, houve ampla defesa, houve debate. É como aqueles que se queixam do ministro, e vou repetir agora aqui o nome do ministro Joaquim Barbosa, do processo do mensalão. Quer dizer, pode se queixar que é muito amplo, que houve isso, houve aquilo, mas o debate foi amplo. E do mesmo modo, esse processo de impugnação da chapa Dilma Temer, movido pelo PSDB, que até já se arrependeu. Já se arrependeu do que tinha feito, né?
Político tem essas coisas. Já se arrependeu, né? Então eu acho que o julgamento pelo tribunal... Existe a possibilidade do PSDB recuar? Não. É que eu falava para as comadres, era juiz do interior e aquele tempo o MDB Arena era terrível, você lembra, né, Débora? E a gente... E vinham as comadres fazer denúncia. E, não, porque o prefeito fez isso, o candidato não sei o que fez aquilo, e a minha porta sempre aberta. Eu falei, pô, a senhora pode entrar, com todo o meu jeito, pode sentar, por favor. Só vou lhe dizer uma coisa, a pessoa que a senhora está denunciando é sua comadre. Agora, depois que eu registrar o que a senhora está dizendo, quem tem a chave da cadeia sou eu. E depois não adianta a senhora vir aqui dizer que a sua comadre foi presa, que não sei o quê, porque eu vou prender mesmo. É isso mesmo que a senhora... Não, doutor, eu vou voltar para casa, eu vou ver de novo, eu vou falar com meu marido. Vou rever os conceitos. Porque no fundo, política tem um tanto de técnico, o Zancopec, que é um grande jornalista, já participou disso, tem os seus aspectos técnicos, mas um grande ingrediente na política é a fofoca, a intriga, a futrica, e coisa que não tem nada a ver com aquilo que realmente está sendo objetivado. Nós estamos chegando ao final desta edição do Gente do MPD que Fala. Doutor Henrique Nelson Calandra, o senhor sempre enriquece o nosso debate. Agradeço mais uma vez. Ainda não tirei acho que eu estou só com um pedaço não fora da toga, por favor. Não tire mas nunca. Me perdoem os colegas. E eu queria mandar um abraço aqui para o doutor Daniel, da Dinamarca, Rossi, que me aturou durante todo o voo ontem de Brasília, sempre muito simpático. Também mandar minha saudação ao doutor Marcelo Adriano Michelon, que é juiz federal em Santa Catarina, presidente da Associação de Juízes Federais Locais, de Tupã, uma cidade muito querida, a terra do Mapele, ao Fernando Marcelo Mendes, secretário-geral da JUF, também tivemos juntos, e ao meu presidente, Jair Martins de Oliveira, presidente da MB, que eu presidi tempos atrás. Doutora Débora Pierre, e o nosso Gente do MPD que Fala é possível graças à parceria com o movimento do Ministério Público Democrático que a senhora representa hoje. Essa é uma representação que me agrada muito. O MPD traz benefícios nessa comunicação dos direitos sociais, auxilia, e a vinda nesse programa representa isso. Comunicar ideias, comunicar opiniões, de modo que possamos todos serem esclarecidos. É um grande prazer, foi um grande prazer estar aqui. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.